Vida longa e próspera, pessoal. Finalmente começou o nosso webcast, depois de alguns entraves. Meu nome é Rafael Bernardes, sou MIVP, significa Most Influential Virtualization Professional. Estou aqui para falar sobre performance em máquinas virtuais, ok? O que eu quero fazer com isso? Eu quero dar pequenas dicas. O objetivo desse webcast não é ser muito técnico, é ser uma coisa rápida, simples, que vocês possam ouvir, aprender e libertar suas ideias de como fazer análise de performance, como obter performance em disco, rede, em processador, memória, como fazer as coisas da maneira correta, ok? Vamos lá. Nós vamos estar discutindo sobre vários aspectos de performance em máquinas virtuais, principalmente como medir a performance. Uma coisa é você saber como ter performance, outra coisa é você saber como medir a performance. Muito é negligenciado esse assunto, né, no meio dos profissionais de TI. Acabam chutando, comprando histórias de caro, ou então enchendo de placa de rede, enchendo de memória, mas não configurando corretamente, gerenciando esses recursos, tá? Você pode gerenciar de forma simples e fácil, usando as próprias ferramentas do Windows. Disco, memória, rede, processador são os principais gargalos. Tem mais coisa além disso, tá? Mas esses são os principais. Tá? Um disco mal dimensionado, um disco diferencial mal feito, cheio de snapshot, uma memória também mal configurada, placas de rede de menos, processador não limitado, são erros comuns. A gente vai estar falando de um a um. Tá? Vamos começar falando sobre o monitor de performance. Como medir? Como que a gente mede? Como que a gente faz o teste disso? Simples, ferramenta nativa do Windows, tá? Perfmon é o monitor de performance. Ele, na versão do Windows 2008, ganhou uma série de melhorias que vale a pena falar. Vocês vão perceber que nesse webcast mais se fala sobre o Windows Server do que virtualização propriamente dito, porque os conceitos de performance em máquina virtual partem do princípio do sistema operacional, parte em cima do Windows Server. Não é questão de máquina virtual é diferente, não, é a mesma coisa. Eu só quero abrir a mente de vocês para que vocês possam entender, verificar e ver como medir, ok? Eu vou compartilhar o meu desktop e vou abrir o monitor de performance, para a gente poder ver. Deixa eu pegar aqui o meu monitor de performance. Ok? Eu vou fechar ele e vou abrir desde o zero. Fechei ele aqui e vou compartilhar com vocês. Deve estar carregando aí. Pronto, carregado. Correto? Vamos lá. Aqui está o meu Windows 2008 R2 e eu vou abrir o monitor de performance. Como? A maneira mais fácil. Perfmon. Vamos decorar esses comandinhos, tá? Não é para você parecer melhor, porque você sabe o comando. Não. É para decorar para ir mais rápido mesmo. Perfmon da Enter. Aqui vai uma aulinha básica de monitor de performance do Windows. Está aqui nessa tela. Temos aqui o monitor de performance. Se você trabalhar só nessa área aqui, você pode fazer algum monitoramento, tá? Você pode fazer algum monitoramento. O ideal é você trabalhar com criar um data collector set, ou seja, fazer uma medição que vai rodar por determinado período de tempo, com determinados contadores, e depois você vai conseguir coletar esse resultado, tá? Uma coisa legal no Perfmon é que você pode adicionar contadores. Até aí nada demais. Você pode acrescentar contadores de computadores remotos. Também aí, pô, Rafael, isso eu já conheço tal. Mas o que muita gente não sabe é isso aqui, ó. Existem contadores especializados para as máquinas virtuais. Tá vendo aqui? Olha que legal. Contadores especializados para máquinas virtuais, para virtualização. Olha só. Ó, quantos a gente tem aqui. Vamos pegar um aqui só para dar um exemplo de que nível chega esses contadores. Deixa eu pegar um legal aqui, deixa eu ver. Hypervisor, esse é o mais completo. Não, vou pegar um partition, está aqui. Esse contador aqui que eu selecionei, vocês estão vendo aqui que tem total, todas as instâncias. Está vendo aqui DC e servidor 2? O que seria isso? Cara,
é nada mais, nada menos do que os meus duas máquinas virtuais que estão rodando. Olha só, eu tenho um contador de performance específico para o Hyper-V e que alguns contadores, como processador, memória, eles são específicos até para as VMs que estão rodando. Ok? Vocês podem perceber que ele só mostra aqui, no momento, as VMs que estão rodando. Mas olha o contador aqui, específico, gente, específico. Mais legal ainda, deixa eu puxar aqui para Virtual Network Adapter. Deixa ele clicar aqui. Olha só, sobre a placa de rede que é entregue de forma legada para as máquinas virtuais, não tenho nenhuma instalada. Vamos pegar outra aqui, Virtual Switch. Ó, Virtual Switch. Olha só o que vocês conseguem compreender aqui, ó. CorpNet, internet, rede externa e rede interna. O que são esses contadores, esse Virtual Switch? Bom, vamos chegar aqui no meu Hyper-V, no Virtual Network Manager, e vou mostrar para vocês. Olha só, são os barramentos criados para usar no meu ambiente virtual. Então, ele faz a medição granular. A gente vai aprender um pouquinho de alguns contadores e quais eu recomendo para você e quais são os valores recomendados. A ideia do geral é que vocês saibam que essa ferramenta faz, ok? Hoje é um Drops de virtualização, mas a ideia geral que eu quero que vocês aprendam é que dá para fazer com a ferramenta simples, que é o perfMon do Windows. Só uma dica rápida de virtualização aqui. Não sei se vocês sabem, vocês não criam placa de rede virtuais, vocês criam barramentos virtuais, vocês criam switches virtuais. Então, minha rede externa é um switch virtual que uma das portinhas está conectada à minha placa de rede externa. Deu para entender nesse contexto? Uma das portinhas está conectada. O meu switch CorpNet é um switch virtual que está conectado às máquinas virtuais que eu plugar nele. Que eu chegar lá na interface de rede e dizer que ela está conectada ao CorpNet. Só uma dica rápida de virtualização. Okay? Vamos terminar a aulinha de Data Collector aqui. Por exemplo, aqui se você adicionar os contadores, você vai ver esse gráfico mexendo para lá e para cá, mas tem que ficar olhando para esse negócio. E isso não é muito produtivo. Tem muito profissional que fica olhando também para aqui. Ó. Tá vendo aqui? Ó, uptime, memory, status. Fica olhando, ó. Ia lá, o processador subiu, a memória subiu, e desceu. Loucura, loucura. E tem muito profissional também que vai no System Center. System Center Virtual Machine Manager é mais completo nessa parte de olhar, mas não é o ideal. O que é o ideal? Vamos fazer um aqui para vocês verem. Vou criar um novo coletor de dados. Ok? Eu vou botar aqui, ó, uso de redes virtuais. Ok? Vou criar um uso de redes virtuais. Tá? Monitor de performance. Tá? Olha só quanta opção já tenho. Event Trace, System Configuration Information, Performance Counter, alerta. Tipo, aqui, isso aqui geram alertas que podem ser enviados por e-mail e tal. Muito interessante. Vou botar só o monitor de performance. E vou adicionar. Aí eu vou adicionar, procuro aqui. O que eu quero, que é o Hyper-V. Virtual Switch. E quero botar todas as instâncias. Ok, quero verificar todas as redes. Vou diminuir aqui o intervalo para 5. Ok, eu poderia já finalizar por aqui. Mas eu vou avançar mais um pouquinho. Olha só, temos o local onde vai ser salvo o relatório. Ok? Executar como o quê? Se for um servidor diferente, pode executar aqui. Beleza. E está lá feito o meu coletor de dados. Depois de pronto, eu posso vir aqui em propriedades e começar a brincar mais nele. Com o quê? Vou brincar com o quê? Olha, primeiro, formato de data do arquivo. Muito interessante. Você fala assim, eu vou executar só uma vez, Rafael. Beleza, nem mexe nesse negócio. Se você for executar toda semana, e se essa execução toda semana te gerar um arquivinho que você quer que o teu estagiário te mande por e-mail, ou que você vai dar uma olhada, então, entendeu? Então, facilita você mexer nisso aqui. Parte de segurança, para você saber quem vai poder mexer, alterar. Se você trabalhar numa grande corporação que exige níveis de segurança, não é para qualquer um mexer no relatório, não é para qualquer um deletar o relatório. Entendeu? As mais legais são essas três aqui, tá? Que executam tarefas. Para quem
ainda não sabe, dá para enviar um e-mail no Windows 2008 R2 através de linha de comando. Essa dica tem no Cooperate. Então você pode botar uma tarefa que rode o comando de enviar e-mails por linha de comando, ok? PowerShell ou com outros scripts que tem lá no Cooperate também, assim que essa tarefa acabar. Então, acabou o monitor de performance, rodou por 1 hora lá, quero que pegue esse arquivo e manda para o e-mail. Pode ser. Muito interessante. Condição de parada e agendamento. Você pode agendar, olha, vai executar por tanto tempo, de toda sexta-feira eu quero saber um relatório de performance das minhas redes, aí eu vou fazer outro coletor para memória. Ok, agenda aí à vontade. Condição de parada, por quanto tempo isso vai rodar? Qual o tamanho máximo? Tá vendo ali? O tempo de refresh. Muito interessante isso aqui, gente. Muito interessante. Se você quiser, por exemplo, você pode catar, olha, estão reclamando que está com pico e a rede está ficando lenta no tal horário. Beleza, faz um coletor de dados dessas redes e verifica qual é o horário de pico, botando isso aí para rodar. Pega um horário que eles estão reclamando, ó, o pessoal reclama de 3 às 6. Beleza, deixa de 3 às 6 rodando e fica observando. Aí você vai lá e você vai verificar, opa, 4 horas teve um pico aqui. Aí você, no dia, ou no dia seguinte ou no próprio dia, vai lá no log e apura isso. Bota para rolar uma coisa mais apurada, para ver qual é a VM e tal, ou para descobrir que essa rede aqui. Depois que descobriu a rede, aí você já tem um diagnóstico mais completo. Talvez sua VM precise de outra plaquinha de rede. Okay? Vou rodar aqui só para a gente deixar rodando enquanto estou fazendo outras coisas. Pronto, deixa ele rodando aí. Enquanto ele está rodando, vamos fazer outras coisas. Vou voltar para o nosso slide. Ok. E vamos avançar. Disco. O disco é uma questão primordial você tomar cuidado com o que você vai fazer, como você vai fazer. Planejamento é primordial. Temos os 3 tipos de disco, não vou entrar em detalhes de cada um. Eu só ordenei na ordem de performance, ok? Que o nosso objetivo é performance. Fixo é, sem dúvida, o que traz mais performance, tá? Absoluto. Você copia o VHD, faz o VHD já com tamanho já definido, beleza, é o que tem mais performance. Dinâmico, ele tem a mesma performance, hoje em dia, presta atenção, tem a mesma performance de um disco fixo, porém, ele tem problemas só na hora que está expandindo. Quando usar um disco fixo e quando usar um disco dinâmico? Eu recomendo o seguinte, se você já tem um ambiente rodando, em produção, full, não bota disco dinâmico, ok? Não bota disco dinâmico, porque você vai ter o atraso, as pessoas vão querer a mesma velocidade ou maior. Por exemplo, migrou um ambiente físico para virtual. Cara, a pessoa já quer entrar no gás, já estava rolando. Agora o teu ambiente é novo, é do zero. Então como é que você pode fazer isso? Você bota um disco dinâmico e vai crescendo, as pessoas não vão sentir. O servidor está do zero, está indo, tal. Beleza, assim funciona. Disco diferencial é outra coisa. Funciona direitinho, só que tem que tomar um cuidado, porque tem um disco pai e tal. E ele tem o mesmo problema do dinâmico. Na verdade, ele está abaixo do dinâmico ali, mas ele tem o mesmo problema com o dinâmico, que é o crescimento, tá? E múltiplos filhos acessando o mesmo disco pai. Isso também pode ser uma queda de performance. Disco fixo, disco dinâmico, pode ser usado em ambiente de produção tranquilamente. Disco diferencial tem que se tomar um cuidado. Vamos lá. Coloca no lugar certo. Olha só, temos aqui um exemplo clássico. SQL Server. Como é que você ganha performance no SQL Server? Simples, tomando cuidado, fazendo a receitinha de bolo. SQL Server, você tem que separar o disco da base do disco do sistema, tá? É uma boa prática. Seria bom que você colocasse tudo em RAID 10, tá? O problema é que RAID 10 é caro. É um RAID caro, porque exige mais discos, fica na metade do tamanho. Então, você tem que se precaver da melhor maneira possível. No meu exemplo aqui, eu tenho um VHD de sistema e um VHD da base. No meu caso, a minha base é muito acessada para leitura, é um site de grande fluxo e tal, e nós sabemos que o RAID 5 é o melhor para leitura. E o sistema da VM está num RAID 10 ali, porque o RAID 10 tem uma melhor performance meio para tudo, né? Só que é muito caro. O disco do sistema vai ficar com 50 a 100 GB no máximo. O do VHD pode crescer até mais do que isso da base.
Então, como é que você faz isso? Olha só, tem um storage. Esse azulzinho na parte de baixo é o storage. Você tem lá duas LUMs, por exemplo. Uma que está em RAID 10, outra que está em RAID 5. O que você faz? Pega o VHD, é isso mesmo, cria a máquina SQL com 2 VHDs. Pega o VHD que será dedicado ao sistema, que tem que estar anexado a IDE, a controladora IDE, por enquanto o Windows Virtual não dá boot por SCSI, coloca no volume RAID 10 do teu storage. Pega o VHD da base, coloca ele numa controladora SCSI e coloca o VHDzinho dentro do volume RAID 5. Simples, né? Olhando assim fica fácil, mas vocês não imaginam quanto de erro eu encontro isso no mercado. Mas é muito, não é pouco não, é muito. Vamos avançando. Agora a parte mais hardcore. Quais são os contadores e o que é aceitável e o que não é? Tomem nota aí, esse webcast vai ser gravado, depois vocês podem rever. Os contadores você vai usar no host e na VM. Você vai usar os mesmos contadores, tá? Você tem que medir sempre a performance do host e da VM. Dois contadores interessantes a escrita e a leitura. A média de escrita e a média de leitura. Temos lá vendo aqui, ó, de 1 milissegundo a 15 milissegundos é aceitável, é saudável. 1 a 15 milissegundos. Você vai ter, nesses dois contadores, você vai ter esse tipo de resposta. 15 a 25 já começou a ficar meio estranho. E de 26 para cima, crítico. Você vai ter problemas. Ok? Anota esses contadores, são importantes. Você vai lá no teu monitor de performance e vai adicionar. Logical Disk, você vai escolher qual o disco, tá? No host você vai escolher qual é o disco, se é um storage vai escolher o volume, por isso que está disco lógico e não physical, para você conseguir escolher o volume. E na VM a mesma coisa, você vai escolher lá o disco C ou o disco D da VM e vai fazer a medição disso, tá? Vamos avançando, correndo. Memória. Memória tem esses dois tipos, para saber mais também está lá embaixo, depois vocês podem copiar isso. Vou até fazer melhor, para quem está ao vivo aí, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esses links aqui e vou colar aí para vocês. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Pronto, daqui a pouco eu vou colar tudo para quem estiver ao vivo, vai ter já esses links anotados, então nem precisa se preocupar. Para quem estiver online, dá uma pausa no vídeo e copia. São posts do TechNet Wiki. Tá? Memória dinâmica e fixa. A memória também é um ponto crucial na performance de máquinas virtuais. Tá? Até mais, porque memória é uma coisa que a gente estava acostumado a sempre ter no limite, na conta. Para a máquina virtual não pode. Placa de rede e memória tem que ser acima do comum. Tá? Virtualização não faz mágica, você tem que ter a quantidade correta. Memória dinâmica possibilita um cálculo melhor, possibilita uma folga, uma facilidade de você calcular a tua estrutura de virtualização. Memória fixa é simples, porém gasta mais. Vamos avançar. Como é que a memória dinâmica funciona para vocês entenderem? Memória dinâmica, ela infla e desinfla com essa técnica de ballooning, ok? Então, é bom você definir o valor para inicial, máximo e buffer já certinho, tá? Onde é que você define isso? Vamos voltar lá para o meu desktop. Deixa eu carregar o desktop. Vai estar carregando para todo mundo. Quando estiver carregando aí, eu vou deixar só aberto aqui a configuração da máquina virtual. E pronto. Deve estar mostrando aí para o pessoal já. Vou vir aqui em Settings. Tá vendo aqui? Essa versão do Windows assim o CRSpec 1, que a pessoa fala muito, mas e aí? O meu não tem, não aparece. Pessoal, só vai aparecer a memória dinâmica para o Windows com CRSpec 1. Ok? Quis mostrar aqui para vocês, tá vendo? Esse é o servidor que não tem. No CRSpec 1, que por acaso não está conectando no momento, você teria a memória mínima, máxima. Eu vou pegar outra tela aqui com vocês, só um minutinho. Vou voltar para o slide. Pronto.
Deixa eu só compartilhar com vocês aqui uma tela da memória dinâmica. O Balloon, ele infla a máquina virtual, a memória da máquina virtual, de acordo com a necessidade. Então, se você bota um valor mínimo, valor inicial de 1 GB e bota o valor máximo de 4, o buffer já vai limitar, já vai armazenar um pouquinho a mais. Tá? O buffer é tipo um turbo, é tipo um mini turbo. Eu quero 1 GB, mas deixa uma filinha aí de 200 MB para se caso a máquina precise e não ter que perder esse tempo. Então, o buffer já vai ter meio que pré-reservado 200 MB, meio que reservados no Hyper-V, para se a máquina exigir mais do que, um pouquinho a mais do que 1 GB. Então, ela vai carregar, no caso, se você definisse 1 GB e mais 20% de buffer, você teria 1.200 GB disponível para a máquina virtual. Tá? E a memória máxima, ele vai lá, chega lá e atinge. Quando atinge, ele começa a reclamar. Ele vai falar, a memória tal. Quando você tem um SP1 no Hyper-V, ele tem vários níveis. Tá? E um deles é o crítico, onde a memória dinâmica já chegou no máximo. Não estou conseguindo abrir aqui o servidor, infelizmente, mas tudo bem, não tem problema algum. O objetivo desse videocast desse webcast não é se falar cada coisa tecnicamente, como faz e como não deixar de fazer. O objetivo é, entenda, a memória infla e desinfla. Você infla um balão no máximo, infla o balão no máximo, o balão cabe 4 GB. Assopra ele até não der mais. Ele tem um birrinho, solta. Ele não vai esvaziar instantaneamente, ele vai ficar aquele até esvaziar. Esse tempo você tem que saber que não é imediatamente na máquina virtual. Ela infla e depois desinfla. Está vendo ali no disco de swap, no espaço de swap. Ela infla e depois desinfla. Então, não é uma coisa dinâmica. Às vezes demora para ela desinflar. Às vezes ela fica lá, se não está mais usando, entendeu? Então a memória dinâmica é uma arma, sim, para você ganhar performance, para você ter performance mais escalável, gastar menos em hardware, é sim uma arma, tem que tomar cuidado. Memória fixa, mais fácil, você simplesmente chega lá e define. Okay? Então, na questão de memória com máquinas virtuais, define sempre um valor com sobra, porque a gente está acostumado para fazer teste, demonstração, bota o Windows lá com 1 GB, com 512, mas no ambiente do cliente também não existe mágica, você precisa de quantidade de RAM suficiente. Vamos avançar. Só para poder falar como medir. Temos duas formas de medir aí. Com os contadores normais, tá, que você vai medir no host e na máquina virtual. Sempre, sempre. Olha só. Memória disponível, tá vendo? E páginas por segundo. Aí tá aí os valores. Esses valores são direto do site da Microsoft Library, ou seja, são oficiais, podem anotar. Muito importante. Pouca gente sabe disso. Incrivelmente pouca gente sabe disso. Se toca nessa questão de performance. E temos um contador especial para memória dinâmica, que você configura no host, para você saber como está a memória dinâmica. Aí temos a pressão e temos a memória disponível para a máquina virtual. Tá? Você vai ter no contador pressão, você vai ter uma noção de quanto a memória dinâmica está sendo requisitada. E no contador seguinte, Guest Visible Physical Memory, você tem uma noção de quanto a máquina virtual está enxergando de memória naquele momento. Tá? É diferente, porque é diferente de quanto a máquina está com memória e de quanto ela está enxergando. Porque tem o buffer, entendeu? Tem o balloon que infla, desinfla. A máquina às vezes está vendo menos memória do que está atribuída a ela. Okay? Essa questão de memória, sempre de olho, sempre observando. Repetindo. A memória o contador do host e o contador da máquina virtual. Vamos avançando. Rede. Rede também fazem cada loucura com rede que eu fico doido. Temos 3 tipos, particular, externo e interno. Tá? Não tem muito mistério aí, para saber mais está ali o link, especificado cada uma, como funciona. Temos só que se atentar a uma coisa. Vamos dizer que você tem 3 máquinas virtuais. Uma com SQL, outra com aplicação e outra de servidor de arquivos. E você tem, sei lá, 3 placas de rede. Uma para cada um, externa, definida como externa. Beleza.
Para que você vai gastar throughput da tua rede externa, das plaquinhas de rede, fazer sair para voltar da aplicação para o servidor de arquivos, ou da aplicação para o servidor de base, que eles se comunicam o tempo todo. Faça um barramento interno ou particular, tá? Interno se comunica com o host, particular se comunica só com as VMs. Faça um barramento interno ou particular entre as máquinas virtuais. Também pouca gente sabe que o barramento interno particular pode chegar a 10 gigabits. A máquina virtual pode falar com uma com outra até 10 gigabits. Olha que interessante, se o sistema for 2008 R2 SP1 ou Windows 7 SP1. Tá? É sempre bom falar que as tecnologias de ponta, por exemplo, a memória que a gente falou aqui, dinâmica, voltando aqui, ó, a memória dinâmica, só funciona Windows 2003, ok? Windows Vista, Windows 2008 R2, o 2008 R2 e Windows 7. Não tem memória dinâmica funcionando no Linux, cliente Linux, e nem o Windows XP. Tá? O Windows XP morreu. Vamos voltar lá. Na rede é a mesma coisa. Se você tem Integration Service num sistema altamente compatível, a partir do 2003, você tem 10 gigabits de comunicação. Então, a comunicação entre o teu servidor de base de dados virtual e o teu servidor de aplicações virtual tem que ser feita por uma interface interna ou particular deles ali, uma coisa privada. Não faz sair, não faz o throughput sair para depois voltar. Ok? Pegaram isso? Descer aqui. Pronto, aqui uma foto clássica. Eu tirei esse laudozinho assim, sai no System Center Virtual Machine Manager 2008 R2. As pessoas acham que tem mágica na virtualização, tá? Principalmente pessoas que lidam com pequenas e médias empresas. Botam duas placas de rede no raio do bendito do servidor. Bota uma para o servidor, para gerenciar, e outra para as VMs. Aí tá lá, ó, cheio de máquina virtual. Esse desenho explica bem o que é um switch virtual, tá vendo? Rede externa é um switch virtual. Rede externa é um switch virtual. E tem uma plaquinha de rede conectada ali, que é a placa física do host, que está conectada nesse switch, como as demais máquinas virtuais. Não existe mágica, você está fazendo muito errado. Está plugando todo mundo em cima de uma plaquinha de rede só. Imagina como vai ficar esse throughput. Você imagina o que está acontecendo nesse cenário aqui. Tem que separar. Claro que tem aplicações que você pode deixar em cima de mais de uma placa de rede normal. Por exemplo, um DC secundário, um servidor de logs, até um servidor de antivírus. Às vezes você pode colocar, dependendo do teu fluxo, os três em cima de uma única interface externa. Tá? Mais um servidor de SQL, um servidor de e-mail, não dá. Coloque numa interface separada. Interface de rede você tem que ter aos montes, tem que ter saindo pelo ladrão. Tá? Tem que ter saindo pelo ladrão. Você tem que ter aquela coisa em excesso. Compre aquelas plaquinhas quad, que tem 4 interfaces em cada uma. Encha, entendeu? E deixa sobrando mesmo. Tá? E aqui tem 2 switches virtuais aqui, ó, interno, Lab Cooperate e Laboratório Virtual. Esse switch virtual interno seria para fazer as comunicações entre os servidores internamente. Faça um barramento. Por exemplo, tua rede é um 9268, para fora, coloca uma rede interna das VMs a 10.0, por exemplo, alguma coisa assim, bota a interface interna, um switch virtual interno, liga elas nele e liga nos dois, ok? Que aí você vai ganhar nas duas coisas. Vamos avançar com o nosso drop de virtualização. Para medir a rede, temos aí 2 contadores, tá? Fáceis de trabalhar, esses contadores são os mais simples, tá? Que é o tamanho da fila, e o total de bytes. Muito fácil, muito tranquilo. Você pode botar no modo de relatório ou no modo gráfico. Quando você gera um relatório daquele lá, eu vou dar uma parada lá agora para ver se já tem alguma coisa. Deixa eu ver, vamos dar um pulinho lá no servidor. Vamos ver se já tem alguma coisa no perfmão. Deixa eu ver. Estava rodando já um tempinho. Vou dar um stop aqui. Aí o reporte fica aqui embaixo. Ó. Tá vendo lá? Ele cria uma estrutura de pastas organizadinha. Então, fica fácil depois de ver. Olha só.
esse gráfico aqui é uma porcaria, não dá para entender nada. Eu, pelo menos, não entendo nada. Aí você pode trocar aqui para report. Tá vendo lá? Vamos ver se a gente acha algum dos contadores ali. Por acaso eu nem me toquei em fazer alguns. Ó, bytes por segundo, olha lá. Bytes por segundo. E qual foi o outro que eu falei, que eu já esqueci? A fila, né? A fila não coloquei aqui. Bytes por segundo, 12, 12, 43, 12. Beleza. Vamos voltar lá. Vou voltar para cá. Voltou. Cadê? Bytes por segundo, 12%, 12%, 43%. Tá vendo aqui, ó? Tranquilinho. Estaria entre... era o byte total. Mas tudo bem, você pode interpretar também na mesma forma. Ou seja, meus servidores ali estão tranquilos. Ok? Aqui, esse contador, tamanho da fila, não coloquei. Mas tudo bem, vocês podem colocar, fazer seus testes. É muito simples. Tá? E tem um contador específico, que está aí embaixo. Esse contador específico é aquele que eu mostrei, que você pode selecionar o switch virtual, a plaquinha e tal. Os resultados, eu usei esse aqui, por isso que está um pouquinho diferente. Fica um pouquinho diferente, mas você pode interpretar com a mesma forma da primeira aqui, na Network Interface. Vamos avançando. Processador. Processador, pouco para falar sobre o processador. Só tomar cuidado com o básico. Tomar cuidado com o básico de processador. Tá? O que é o básico? Ele trabalha de forma relativa. Você pode colocar vários processadores lógicos para uma VM ou para outra VM. Enfim, e tem várias medições ali que você pode trabalhar nela. Vamos lá. Cada VM que você vai definir, você vai ter que dizer quantos processadores lógicos você vai colocar. Então, defina de forma inteligente, não deixa de qualquer jeito. O número de processadores lógicos pode variar na medida que você for necessitando. Fica difícil explicar isso. Por exemplo, vou dar um exemplo prático. Uma máquina de alto cálculo matemático, um Exchange da vida pesado, bota os 4 processadores virtuais. Uma máquina que você usa, por exemplo, servidor de antivírus, que é uma coisa crítica, mas nem tanto. Vamos, sei lá, depende do ambiente, né? Uma extranet, uma intranet básica, só para ter avisos e tal, limita o processador, já por ali. Beleza? Agora vamos a um caso mais crítico. Eu tenho só servidores críticos pesados rodando no meu ambiente. Você tem duas formas de trabalhar com ele. Você pode fazer uma reserva de máquina, de processador por máquina. Essa telinha aqui é da máquina virtual. Ou você pode limitar o uso. Tá? Reserva vai garantir que sempre a máquina virtual vai ter aquela porcentagem livre quando ela precisar. Tá? Por exemplo, você vai preencher um número ali, vai preencher 10, ele vai garantir 10. Na outra VM, quando você for preencher 10, só vai estar aparecendo só 90 ali embaixo, porque aqui, o campo de baixo ele preenche automaticamente de acordo com o peso que você for definindo. O limite é o contrário da reserva. O limite você diz, não, essa VM aqui nunca pode passar de 60% do meu processador. Aí você tem que trabalhar de forma relativa com os processadores lógicos. Se você tem um ambiente crítico, 100% crítico, só tem servidor pesado, o que você faz? Bota 4 processadores lógicos para todas as máquinas e faz o limite ou pela reserva ou pelo próprio limite, que você vai definindo. Okay? Ou então, não mexe no limite, bota no peso relativo. O peso relativo é o último campo ali. O que você faz? Você define de acordo com a máquina é mais pesada do que a outra. Então você vai definindo, essa máquina aqui vale 100, essa aqui vale 70, entendeu? Então, são várias formas de você trabalhar. Você pode somar as 3, se você for um cara, sei lá, muito safo aí, eu não faço assim. Eu geralmente uso uma ou duas características do processador. Geralmente, no ambiente mais simples, eu limito pelo processador lógico e vou botando limite. Quando o ambiente é muito crítico, tá com o número máximo de processador lógico, e vou botando no limite de uso por cada processador e peso relativo. Depende muito do seu ambiente. O importante é que vocês tenham na mente como fazer isso, como trabalhar com isso.
Temos aqui, para saber mais, tá vendo lá? Ó, virtualizationadmin.com, tutoriais, tal. Copiei esse link aí, tá azul em cima, amarelo embaixo, mas é um negócio só, porque o nome é grande pra caramba. Vamos avançar. E temos os erros comuns, tá vendo aí? Verificar a quantidade de processador. Tem gente que mexe na memória, mexe na rede, esquece de mexer no processador. O processador, realmente, hoje em dia a gente tem processadores de muita qualidade, muita capacidade, mas você não pode negligenciar, tem que tomar conta dele. Aplicação duvidosa, por exemplo, tem uma máquina ali com 2003, com uma aplicação legada, que de vez em quando trava e gasta processador. Cara, este é uma máquina para você pensar em limitar. Essa é uma máquina para você pensar em botar um limite. Tá? Uma máquina que você corre risco, não sabe como é que está a aplicação, limita. Outra coisa é botar tudo no máximo sem peso relativo. Tem gente também que fala, não, eu quero a capacidade máxima para máquinas virtuais, eu quero tudo, bota tudo aí, eu quero tchan, quero tudo. Pô, não é assim. Bota o peso relativo na bagaça. Para pelo menos equilibrar, entendeu? O uso, essa consegue mais que aquela, tal. E também tem sempre o Zé Mané, que faz a medição, olhando o Task Manager ou o Hyper-V. O que é isso? Cara, o cara abre o gerenciador de tarefa, Ctrl-Alt-Del, entendeu? E fica olhando ali aquele gráfico no host. Mas tem uma coisa, o uso de processador, quando você tem um ambiente virtualizado, você tem que entender a premissa básica que eu falei no webcast sobre pequenas e médias empresas. O Hyper-V instalado sobre o Windows 2008 R2, ele transforma o seu Windows, o seu host, em uma máquina virtual. Ela se eleva para o nível de máquinas virtuais. Então, você instala o Hyper-V e não tem máquina virtual nenhuma instalada no Hyper-V. Então você já tem uma máquina virtual, que é a sua própria máquina. Seu próprio terminal já vira uma VM. Quando você levanta mais uma VM, você já tem duas. Então, se você der Ctrl-Alt-Del e ficar olhando o Task Manager, você está vendo da sua máquina somente. Entendeu? E que piora, que soma o uso junto com as outras VMs de forma relativa, fica uma bagaça toda. Não dá para trabalhar assim. Como é que você tem que trabalhar? Também não adianta ficar olhando o Hyper-V lá que nem um doido, olhando o dia todo. Aquele 50%, 60%, 70%. Não. Tem que trabalhar com contadores, com aqueles contadores que eu falei. Tem que trabalhar com o contador e ficar olhando, ficar observando para saber o que vai acontecer. O contador, perdão. O contador está aqui. O contador que eu falei está aqui. Tem que trabalhar com contador. Para processador, eu recomendo você trabalhar somente com as máquinas virtuais. Tá? Você pode usar o Processor Time no host, lá no contador normal, e ficar observando. Tá? Você pode ficar observando, porém, você pode botar para rolar tal, no host. Usa com cautela o contador no host de virtualização. Tá? O mais recomendado é que você use o contador específico para processadores lógicos em máquinas virtuais. Tá? Use o contador específico. Vamos voltar lá, daqui a pouco eu já quero acabar, porque a ideia desse webcast é ser uma coisa bem dinâmica e rápida. Daqui a pouco eu vou abrir para pergunta, quem tiver com pergunta à vontade. Está aqui o meu relatório, vou gerar outro aqui. Vou botar direto aqui o contador. Está aqui o contador. O host, ele tem o processor time aqui, ó, user time e tal, que você pode usar. Usa com cautela. Por que usar com cautela esse processor time aqui? Porque ele significa do seu host de virtualização, que já é uma VM, que você está elevado, mais o uso das VMs. Então não fica uma coisa muito tranquila de se lidar. Vou botar aqui o que eu recomendo. Vamos pegar aqui, vamos pegar alguns de Hyper-V para a gente trabalhar em cima aqui. Hyper-V. Temos o root, que são os dois processadores que eu tenho, entregues de forma virtual. E temos o virtual processor de cada máquina aqui. Eu vou botar dessa e dessa. Uso de processador das duas VMs. Ok. Agora eu coloquei um monte de coisa, né? Mas eu vou colocar aqui em forma de report.
Tá lá. Ficar observando isso aqui não faz muito sentido, né? Mas é só para demonstrar. O ideal é botar para rodar no Data Collector Set, que eu já mostrei para vocês ali. E o Perfumon não para por aí, tá? Tem um Trace Session aqui, muito legal. Tem post do Cooperati também sobre isso. Aí tá aqui os contadores. Esta é a forma correta. Ó, Hyper-V Virtual Processor, do DC, que é uma máquina virtual que está rodando, e do servidor 2. Aí você vem aqui, Processor Time, cadê? Total Runtime. Ó, 1, 5, cadê a barrinha de rolagem aqui? Achei. Deixa eu ver se eu consigo rolar para uma coisa mais fácil aqui. Páginas. Tá com uma coisa de memória aqui também. Aí aqui do host. Olha lá, o Processor Time do host. Aí você vai se basear sempre naqueles contadores que eu falei. Deixa eu voltar lá para os contadores. Olha lá. 60% saudável, 60,89%, mas isso aqui é muito simples. Isso aqui é muito simples porque é processador, todo mundo está acostumado e tal. É só entender que medir sempre no host com cautela, processador, na máquina virtual, sempre, deixa rodando. Isso aí é muito interessante você ter um contador de performance do processador, tá? Se vocês querem saber sobre o processador, qual é o melhor, qual é o pior, o processador muda toda hora, cara. Muda todo mês, está vindo um projeto de processador novo, de 3 em 3 meses tem release, de 6 em 6 lançam. Tá assim agora. Então, se eu falar de algum processador agora, por exemplo, de 8 core, já tem um de 12, já está vendendo. Enfim, é muito complicado falar. Você tem que só pegar processadores compatíveis com virtualização, que hoje em dia quase todos são, tá? Quase todos são. Não vai me colocar um i7 para servidor de virtualização. Coloque processadores que tenham instrução dedicada para a virtualização, tá? Em segundo plano. O i7 é voltado para primeiro plano, não é para segundo plano. O que é isso? O i7 é voltado para você trabalhar, jogar, fazer seus testes de laboratório, um Xeon da vida, ele é voltado para as máquinas virtuais que estão rodando em segundo plano e você não está nem vendo, tá? Então tomar cuidado com isso. Enfim, vou passar para o último slide aqui, que já está batendo meu target aqui de time. Ok? Vou abrir para pergunta já, tá? A gente vai bater um papo mais longo sobre perguntas. O objetivo da webcast é ficar menorzinho mesmo, ficar meia horinha, 40 minutos no máximo. E deixar duas frases para vocês aí, ó. Medir a performance sempre no host e nas VMs. Sempre, gente. Faça a medição, use o Perfumon, já mostrei para vocês. Fácil de usar, rapidinho, tranquilo. E sempre que possível, use os contadores específicos para o Hyper-V. Aqueles que eu acabei de mostrar. Sempre que possível, usa eles, tá? Eu sei que é complicado tentar entender aqueles contadores, porque tem muita coisa, muita opção. Mas eu deixei alguns aqui, alguns de host, alguns tradicionais, alguns de Hyper-V, e com os parâmetros oficiais da Microsoft, para vocês terem uma noção e começarem a trabalhar. Logo, logo, vocês vão começar a perceber que a memória, além das páginas, você pode ver a demanda, você pode ver o fluxo, você vai começar naturalmente. Tudo tem que ter um começo. Se não começar, você não vai evoluir. Então, começa com os contadores que eu passei, com as medidas que eu passei. Começa medindo no host, na VM. Uma boa prática para isso, você faz da seguinte forma. Coloca agendado, por exemplo, para o host uma vez por semana, para as VMs todo dia, sei lá, ou então para o host uma vez por semana também, e as VMs também uma vez por semana, deixar rodando o contador automático, coletando para você, porque mesmo que você não olhe, quando der problema, é bom você conseguir olhar o passado. Então, olha, caramba, aplicação que ninguém reclama na hora, né? Nunca vi, ninguém reclama na hora. Sempre fala assim, passei a semana toda com um programa lento. Em vez de falar na hora, o camarada fala depois. Então, isso é complicado, tá? Então, tenha um histórico, deixa num diretório ali armazenado. Quando tiver algum problema, você vai lá e olha, sempre nas VMs e sempre nos hosts, ok? Então é isso, vou estopar a gravação. Espero que tenham gostado. E não vou falar que a força esteja com vocês, porque isso é coisa do Wagner. Deixa eu só botar o título aqui da gravação. Performa. Meu teclado está
com não lock ligado. Como é que desliga isso? Que beleza. Agora ele desligou. Performance máquinas virtuais. Ok. Já também a versão foi colocada ok.